Fiz meu concurso, reprovei na etapa médica e agora eu não sei se cabe uma liminar, se não cabe, se eu consigo retornar. Vale a pena judicializar uma reprovação na etapa médica? Se essa também é a sua dúvida, acompanhe este vídeo porque ele foi feito especialmente para você. Nesta aula, eu quero conversar com você a respeito de reprovações na etapa médica. Como de costume, o que eu já tenho aqui no meu canal, nós vamos sempre fazer uso aqui de um slide, e nesse slide específico, eu trouxe um fluxo para você raciocinar comigo. Então veja, caiu de paraquedas? Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, pede um novo vídeo, dá um joinha, faz a tua parte, a minha eu já estou fazendo. Voltando para o nosso slide. Nós temos aqui então uma doença ou um problema. Pense em qualquer doença ou problema. Depois eu vou trazer exemplos concretos. Mas eu tenho uma doença ou algum problema. E aí eu vou lá e me curei. Teve cura? Não teve cura? Exemplo, um câncer. O câncer pode ter cura? Pode. Tá, mas eu sou monocular, né? Não tem cura. Então, por isso que eu coloquei doença ou problema. Nem sempre vai ser uma doença. E nem toda doença que seja incurável é uma doença que te inabilita. Porque, por exemplo, eu posso ter um problema oftalmológico, fazer uma cirurgia e curar. Mas eu posso ter um problema de hipertensão, fazer uso de remédios. Ó, cura eu não vou ter. Mas eu posso controlar essa hipertensão. Por isso que você tem que pensar se há ou não há uma limitação, uma sequela. Fiz uma cirurgia, fiquei com sequela e sou MAN. É uma coisa. Fiz uma cirurgia, não ficou com nenhuma sequela, estou curado. São coisas diferentes. Tudo isso você tem que raciocinar e pensar. E por fim, nós temos que discutir se tem ou não tem uma incapacidade. Vamos lá, por partes. Quero trabalhar num tribunal de justiça. Estou numa cadeira de roda. É impossível que eu trabalhe datilografando? Olha, datilografando, estou bem velho. Nem é mais datilografando, né? É digitando. Então, é possível que essa pessoa trabalhe mesmo estando numa cadeira de roda? Óbvio. Então, incapacidade para ser um analista judiciário, um técnico judiciário, o indivíduo não tem. Percebeu o que nós estamos discutindo? O indivíduo pode ter um problema físico grave, ele pode até ter uma doença, mas ele pode não ser incapaz para exercer as atividades daquele cargo em concreto. Tudo isso é um processo de raciocínio que você tem que desenvolver para o seu caso, que eu não sei qual é. Se você quiser compartilhar, escreve aqui embaixo, manda uma mensagem que nós vamos tentar resolver ou trazer um vídeo aqui para explicar. Voltando para o nosso slide, eu trouxe de novo uma linha do tempo com o nosso direito. Pessoal, muito recente esse julgado do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1015. Foi julgado ano passado, 2024. No finalzinho de 2023 para 2024. O que nós temos aqui? O Supremo, vou fazer aqui a minha colinha, ele disse que é proibida a eliminação de candidato em concurso público que teve uma doença grave, mas que atualmente não apresenta limitação ou sequela que o restringe de exercer aquela função. Nesse caso concreto, no tema 1015, saiu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Minas Gerais é um tribunal que apresenta sérias dificuldades quando é assegurar ou garantir o direito de candidatos em concurso público. Não é aqui o objetivo do vídeo, mas pior do que Minas Gerais eu considero que é o Rio de Janeiro, só. O Minas Gerais seria o segundo estado pior para fazer demandas de concurso público. E como é que eu sei disso, Renan? Vários temas de repercussão geral que chegaram no Supremo Tribunal Federal reformaram decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, Minas Gerais decide uma coisa, o Supremo vai lá e diz, está errado. Decide de novo, o Supremo vai lá e diz, está errado. Bom, se o Supremo está sempre batendo de martelo na cabeça dos desembargadores de Minas, me parece que é um tribunal muito ruim. Porque ele não consegue ver aquilo que o Supremo vê. E nesse caso aqui, o Tribunal de Minas impediu que uma mulher ingressasse numa função dentro do tribunal porque ela tinha sofrido câncer. Então veja, a moça teve câncer, já estava curada, mas o tribunal disse que o câncer poderia voltar, que ela poderia ter uma recidiva do câncer. Portanto, reprovou ela. Tá, mas ela está bem hoje. Sim, mas no futuro pode não estar. Então, seguindo esse raciocínio do Tribunal de Minas Gerais, eu também não poderia fazer. Tá, mas tu já teve câncer, Renan? Não, mas um dia eu posso ter, né?
Você pode ter um dia câncer. Então nenhum ser humano poderia ingressar em concurso público em Minas Gerais. Porque todo mundo está sujeito a inúmeras doenças. Olha que loucura, né? Eu acho terrível esse tipo de interpretação. Pensar em probabilidade de doença. No meu livro, eu trago inclusive uma crítica a que no futuro o administrador vai exigir um exame genético. Aqui eu não vou explorar muito esse argumento, mas lá no livro eu falo com propriedade. Pensa comigo, o candidato será submetido a um exame genético. Aí eu olho, olha, o Renan quer ser policial militar, mas ele tem aqui uma alta probabilidade de ter doença cardíaca ou de câncer, porque eu estou olhando num exame genético. Reprova ele. Mas isso é uma probabilidade. Às vezes a pessoa que tem 90% de probabilidade não desenvolve a doença. E a que tem 1% desenvolve. Mas não quero saber. Reprovo, Renan. Será que isso vai acontecer? Será que em breve os concursos vão exigir exame genético? Comenta aqui embaixo. Você acha isso constitucional? Acha correto? Quer saber o meu pensamento? Aí vai ter que comprar meu livro. Aqui no vídeo eu não vou falar a respeito disso. Seguindo, nós temos a Constituição Federal, o artigo 37. Eu sublinhei para você numa coloração diferente para que você possa entender. Veja bem, o que nós temos aqui? O artigo 37 fala que os requisitos para ingressar num cargo público, eles têm que ter a ver com a natureza e a complexidade do cargo. Então eu vou lá e digo o seguinte, olha, Renan, você vai trabalhar como professor, mas tu é manco, então eu te reprovo. Qual é a relação do fato de o professor ser manco com a didática? O que isso impede ele de dar uma boa aula? Eu tive experiências horríveis enquanto estive na escola e na universidade. Professores horríveis. E eles não eram mancos. Então a didática tem que se sobrepor a aspectos de saúde físicos do professor ou não? Tirando o fato de que um professor poderia ser gago ou mudo, como é que um fato de ele ser manco impede ele de dar uma boa aula? Então todo mundo concordaria que esse seria um critério ilegal. Esse é fácil de olhar. Mas existem outros que não é tão fácil. Por isso que eu criei essa aula para que você possa entender isso com mais propriedade. O ponto principal, para a gente passar para o próximo slide, é de que problema todo mundo tem. Eu, você, sua mãe, seu pai, seu cachorro, todo mundo tem problema de saúde. Como costuma dizer o ditado, basta ir no médico para descobrir que tinha um monte de problema e não sabia. Então, problema todo mundo tem. Mas o que deveria reprovar? Olha, o que deveria. O que deveria seria uma incapacidade concreta para aquele cargo. Então, o cadeirante não pode ser policial militar, mas ele pode trabalhar em funções administrativas. Mas uma pessoa que usa óculos. Nós temos visto que em Minas Gerais, quem utiliza óculos reprova. Mesmo que os policiais da ativa já usem óculos. Então, o indivíduo entrou e não usava óculos. Com o passar dos anos, ele passou a usar óculos. Aí aqui ele pode trabalhar. Mas você que já usa óculos não pode ingressar. Então, é umas loucuras que nós temos visto aí no Poder Judiciário. Para que nós possamos entender e avançar no conceito da nossa aula, eu trouxe a Resolução Conjunta de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado sui generis, como eu disse, não é só o judiciário que eu considero muito ruim em aspectos de concurso público, né? Eu não trabalho em outras áreas, então posso falar daquilo que eu trabalho. Minha experiência não é muito boa com o Tribunal de Minas Gerais. Veja, eu trouxe aqui uma resolução. Quem aí é fã de direito constitucional sabe que resolução é um ato do Poder Executivo, nem sempre, né? Mas aqui nesse caso é um ato do Poder Executivo que não pode inovar a lei. Aquilo que a lei não disse, a resolução não pode exigir. Porque o artigo 37 diz que para ingressar em cargo público tem que ter previsão em lei, lei formal, do Poder Legislativo. Então, a resolução, que foi feita pela Polícia Militar, não tem poder de lei. Ela não pode inovar. Mas olha que absurdo. Eu coloquei alguns detalhes. Tem muita coisa errada nessa resolução. Mas você está vendo aqui, eu coloquei no grupo 12 e no grupo 11. Nós temos o seguinte, olha só. Eu vou deixar aqui na tela, não vou comentar tudo, mas eu vou comentar aquele que eu sublinhei. O item 21 diz o seguinte, que vai reprovar todo mundo que tiver cirurgia articular ou artroscopia de ombro, punho
quadril, joelho, tornozelo. O fato de tu ter feito a cirurgia te reprova. Ah, mas eu não fiquei com sequela. Eu não fiquei com lesão. Eu tô curado. O problema é teu. Reprova. Renan, isso não é verdade. Só se o indivíduo tiver sequela ou incapacidade. Não é verdade? Então o que é isso aí que eu estou mostrando na tua tela? Isso aqui é um ato administrativo do concurso de 2022. Eu tenho vários outros, né? Aqui é só para efeito didático. Esse é um caso mais antigo, que já passou um certo tempo. O indivíduo reprovou, olha ali na tela, história de cirurgia no joelho direito. Então, o ato disse assim: o indivíduo está reprovado porque ficou com sequelas, ele anda torto, ele não consegue fazer força, ele não tem mobilidade, teve encurtamento. Foi por isso que ele reprovou? Não. Ele reprovou por história de cirurgia. Onde é que se afirma na literatura científica que o fato de alguém ter passado por uma cirurgia o inabilita? Eu já vi casos de jogador de futebol, mais famoso do próprio Ronaldo Nazário, em que ele fez diversos procedimentos de artroscopia no joelho. E ele voltou a jogar em alto nível. Já pensou se nós colocássemos essa regra? Então, ó, história de cirurgia não pode mais ser jogador de futebol? E será que um policial é tão exigido quanto um jogador de futebol? Comenta aqui embaixo. Eu imagino que não. Então, a história poderia reprovar? Nesse caso, reprovou. E não só nesse. Já trabalhei em diversos concursos em Minas Gerais, em que sempre se reprova o indivíduo que fez cirurgia de ligamento cruzado no joelho. A artroscopia não precisa ser só no joelho. Nós vimos ali que tem punho e etc. Tudo bem, vamos ver o que aconteceu na via judicial. Na via judicial, você está vendo uma decisão aqui. Temos um agravante. O candidato tinha feito a cirurgia há 11 anos. Então tu imagina que tu fez uma cirurgia 11 anos atrás e é reprovado na PM porque 11 anos atrás tu fez a cirurgia. Será que eu tenho que pintar minha cara de palhaço? Colocar um narizinho aqui? Esse foi o sentimento do candidato, do cliente, quando ele conversou comigo. Será que eu sou um palhaço? Porque eu estou sendo reprovado por quê? Porque eu fiz uma cirurgia? Jogo futebol? Pratico luta? Corro? Por que eu reprovei? Porque eu tenho uma história de cirurgia? E o mais importante, pessoal, é que esse candidato quase não ganhou na via judicial. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o ilustre desembargador, que era o relator do caso. Lembra que eu falei que alguém analisa o caso, nega ou dá a liminar? Nesse caso, o indivíduo negou a liminar. Lá no segundo grau, o juiz negou a liminar, o desembargador negou a liminar, aí foi para agravo interno. Demorou para julgar. Quando foi a julgamento, o desembargador disse isso aqui, ó. Aqui eu tô parafraseando. E já coloquei ali em cima para você ver que ele foi vencido, ele perdeu pela maioria. A maioria venceu o pensamento dele. Ele disse o seguinte: o afastamento da legitimidade e veracidade do ato administrativo demanda a dilação probatória. Ou seja, para saber se ele tem capacidade ou não, tem que fazer perícia. Então eu não vejo a probabilidade do direito do cara. Mas ele reprovou porque ele era incapaz? Porque ele tinha uma sequela? Não, ele reprovou pela história da cirurgia. Então o ato administrativo não estava corretamente motivado. O motivo era inválido. Mas o desembargador não quis ver isso. O fato de ele ter feito a cirurgia 11 anos atrás, para ele não significou nada. Depois ele disse o seguinte: não vi aqui probabilidade do direito e perigo da demora. Não vi nada disso. E outra coisa, tá? Isso é uma doença prevista no edital. Tá, peraí. História de tratamento cirúrgico? História de cirurgia é uma doença? Eu gostaria de saber em que mundo científico nós estamos vivendo. Você sabia? Eu não sabia disso. História de cirurgia é uma doença? Que loucura, né? E alguém é muito bem pago para fazer esse tipo de decisão. Então a história de cirurgia é uma doença? É óbvio que não é.
Se dissesse, o candidato está com o joelho estragado, destruído, ótimo, é uma motivação válida. Ele não consegue caminhar, ele não consegue correr, não consegue fazer força. Motivar o ato. Mas não é por isso que ele reprovou. Ele reprovou porque fez uma cirurgia 11 anos atrás, como estava lá na resolução. Embora eu mostrei para vocês a resolução mais recente, óbvio que esse caso aqui, que foi de 2022, ele reprovou na resolução anterior, que tinha o mesmo parâmetro. Agora vamos analisar o voto da desembargadora vencedora. Ela foi lá e disse o seguinte, coloquei entre aspas, porque aqui eu fiz a reprodução literal. Embora a cirurgia articular no joelho seja causa, segundo o edital, de comprometimento funcional, e do ato administrativo impugnado seja revestido de presunção de legalidade, a eliminação do candidato no certame, a princípio, deve se pautar pela capacidade ou incapacidade. Então o que ela disse é o seguinte, não importa se ele fez cirurgia, eu quero saber se ele é capaz ou se ele é incapaz. É nisso que nós devemos nos pautar. E é isso que diz o tema 1015 do Supremo Tribunal Federal. Ainda que o candidato tenha sido acometido de uma moléstia de natureza gravíssima, é o estágio atual, presente, que eu preciso aferir. Então tu teve um câncer lá com 12 anos de idade, acabou a tua vida, tu nunca mais faz concurso público? Aí a desembargadora nos disse que o candidato apresentou relatórios médicos, teve lá várias radiografias, ultrassonografias, laudos de diferentes médicos, todos atestando a capacidade do indivíduo para a prática esportiva, esportes como corrida, para praticar a luta. Então o indivíduo não tinha nenhum problema, ele só tinha uma história de cirurgia de 11 anos atrás. E aí a desembargadora nos disse que, olha, o perigo do dano está presente porque ele não vai mais participar do concurso. E agora, pessoal? Como é que nós conseguimos conciliar esses dois entendimentos diferentes? Nesse caso aqui, foi vencido de 2-1, né? O relator, que foi o do primeiro que nós analisamos, ele perdeu. Essa desembargadora trouxe um voto divergente que foi seguido pelo terceiro componente. Lembra que eu falei? Tem um vídeo aqui no canal no qual eu explico sobre liminar, que é um vídeo anterior a esse, eu peço que você assista lá. Nesse vídeo eu expliquei que esses julgamentos de agravo interno são feitos por 3 desembargadores. Aqui foi vencido por 2-1. Mas fatalmente nós poderíamos ter perdido por 2-1. Bastava que o terceiro elemento dissesse, vou seguir o relator. Que não trouxe fundamento nenhum. Porque o que ele trouxe não é fundamento, é opinião. Mas nós poderíamos ter perdido. O que é que explica isso? Você tem alguma sugestão? Explica aqui embaixo. Comenta o seu caso. Nos ajude a divulgar esse tipo de vídeo para que outros indivíduos também tenham acesso a esse conhecimento. Uma informação de altíssima relevância. Trouxe aqui um lembrete final para você, para que você não se esqueça, que é importante entender. Vamos lá. De novo, a liminar é uma decisão precária. Aqui o que eu mostrei para vocês foi só a discussão liminar. Ninguém discutiu o mérito. Foi só a liminar. E já foi uma trabalheira. Depois, a maioria dos juízes nega, depois vai ler. Lembra disso? Infelizmente é assim. Primeiro nega, depois vai ler. Ah, Renan, me senti atacado. Eu sou juiz, sou desembargador e não é assim no meu gabinete. Eu leio, isso aí é uma imputação falsa. Tudo bem, você é exceção. Eu tenho centenas, se não milhares de casos aqui, nos quais eu tenho como comprovar que o magistrado não leu. Porque a gente fala A, ele fala B. A gente embarga e diz, não, mas eu falei A, e ele continua dizendo que é B. E depois ele reverte em sentença uma decisão de liminar. Ou muitas vezes julga em cima de erro de fato. Então a minha experiência profissional me demonstrou que, infelizmente, na área de concursos públicos, o indivíduo, o candidato que busca o poder judiciário, ele não tem o mesmo tratamento que a administração. A administração diz, fez uma cirurgia, é inapto, e o poder judiciário chancela isso. Mas como? Fazer cirurgia não é doença? Se estivesse escrito nesse ato que você viu aqui, que o indivíduo reprovou, porque ele está com o joelho destruído, mesmo após procedimento
de correção cirúrgica, aí eu entenderia a decisão judicial. Não, isso aqui diz que o joelho dele está destruído. Precisamos de uma perícia para saber se está destruído mesmo ou não está. Aí eu concordaria. Agora, dizer que um histórico de cirurgia é uma doença, isso é uma loucura das maiores que eu já vi. E não é um caso só. Depois, falei para você que perder a liminar não significa perder o processo. Assim como esse caso ali nós conseguimos demonstrar que houve o deferimento de uma liminar, em outros casos não conseguimos. Exatamente igual. Eu tenho casos aí em Minas Gerais de cirurgia para correção, né, no ligamento cruzado, joelho direito, joelho esquerdo, às vezes panturrilha, às vezes ombro, braço. Nós temos vários em que o candidato reprovou pelo histórico. E o Poder Judiciário não deu a liminar, nem no segundo grau. Depois, coloquei aqui em azulzinho. A maior parte da reprovação na etapa médica vai depender de perícia. Então, quando você diz assim, eu já vou entrar com liminar, pessoal, reprovação na etapa médica. É muito difícil sair uma liminar. Tem que ter uma prova assim muito robusta. Ou o juiz tem que ser muito bom. Porque se eu juntar, já fiz isso, 4, 5 laudos de especialistas diferentes, radiografia, ultrassonografia, se eu fizer tudo que for no meu alcance e juntar no processo, o juiz vai meter o seguinte argumento esdrúxulo. Esses exames todos que tu fez são unilaterais. Eles não afastam a presunção de veracidade do ato que te reprovou. Então, eu vou lá muitas vezes com um médico da PMMG que não entende muita coisa, às vezes um clínico geral, o cara não sabe ler uma radiografia, não sabe fazer nada, pega todas aquelas radiografias e diz, não, eu é que sei, tá? Esses 5 médicos que tu foi não sabem nada. Eu que sou um clínico geral, eu é que sei. Tu tá fudido, tchau pra ti. Aí tu vai no judiciário discutir. Isso aqui é um clínico geral, ó, que afastou 5 laudos e não disse por que afastou. Isso é uma questão científica. Os exames estão dizendo que eu não tenho nada. Aí o Poder Judiciário diz, não importa. Tu produziu esses laudos de forma unilateral. Só uma perícia judicial vai te assegurar. Então tu não tem probabilidade do direito, porque tu tá reprovado. Espera o processo. Daqui 4 anos, se tu tiver direito, nós te damos alguma coisa. Senão, vai para casa chorar. É assim que o Poder Judiciário tem tratado você que reprova na etapa médica em concurso público. Então já saiba, vai discutir reprovação na etapa médica, dificilmente vai sair uma liminar. Vai ter que esperar uma decisão de mérito. Eu fiz aqui de novo um lembrete para que você tenha que tomar cuidado. Eu tenho visto um crescimento muito exponencial de advogados especialistas em concurso público. E aqui não é uma crítica individualizada a um ou outro elemento. Eu tenho visto isso de forma geral. Todo mundo virou especialista em concurso público. Mas quando eu vejo as postagens no meu Instagram, ou às vezes o que outros clientes vêm me trazer de outros escritórios, eu vejo que você tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque a advocacia está se tornando uma prática predatória. Com a internet é muito fácil fazer um view, fazer um Reels, desculpa, fazer um videozinho no YouTube e colocar lá informações com patrocínio e pegar o seu dinheiro e entrar com um processo que não tem condições de vencer. Ou de te trazer informações equivocadas. Não, a gente vai votar com liminar. Vai votar como se precisa de produção probatória? Então preste atenção. Nos últimos dias eu tenho visto muito o crescimento de advogados especialistas em concurso público, que a meu ver não são especialistas coisa nenhuma. Então toma cuidado com isso. Outra questão aqui, que a gente já falou em uma aula anterior, é que cada caso é um caso. Esse indivíduo aqui conseguiu eliminar 11 anos depois de ter feito a cirurgia. Mas tem pessoas que fizeram a cirurgia nas mesmas condições e não ganharam liminar. E aí como é que tu explica para o cliente? Eu não tenho como explicar. Meu cliente, a tua não deu. Ou a tua liminar caiu. Como é que eu explico? Não tem como explicar. Loucura, loteria do judiciário. E depois eu coloquei de novo um lembrete para que você procure um advogado sério. E mais importante de tudo, lembre-se, se você demonstrar a probabilidade do direito, não significa que ao final do processo vai vencer. Então, perdeu a liminar, não se desespera. O problema é que às vezes você vai ficar anos sofrendo sem ganhar uma remuneração adequada e esperando ali diversas ocorrências na sua vida pessoal para que você possa no futuro tomar posse naquele cargo para o qual você tanto estudou. Então, concluindo a nossa aula,
Ficou com dúvidas? Comenta aqui embaixo, traz o seu caso e lembre-se, reprovação na etapa médica é possível reverter, mas não é tão fácil quanto parece e nem tão rápido.